Olá. Para você que não me conhece, meu nome é Helder. Bem-vindos ao canal do Vale. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. 8 de março, Dia da Mulher. Certa vez, há quase 20 anos, eu assisti um noticiário na TV de uma ocorrência de violência doméstica, e um dos acontecimentos, uma coisa que me marcou muito foi a mulher foi agredida, havia sido agredida pelo marido e tudo mais, e uma outra mulher, também assistindo o mesmo noticiário, lhe interpelou: por que será que ela estava apanhando? Já havia me chocado várias vezes assim. Para o dia de hoje, para o dia da mulher, não poderia deixar de ser em edições comemorativas. Acredito que a função de um livro, seja ele qual for a obra que você se dispõe a ler, é nos apresentar novas perspectivas de vida, novas escolhas, novos parâmetros, novas formas de conversar, novos aprendizados, novos entendimentos, e que nos tirem da nossa forma de conforto, mudem nossa forma de pensamento, ou confirmem as que a gente já tem, mas que de alguma forma acho saudável que sempre coloque nossos valores em xeque, que a gente possa ter a oportunidade de sempre duvidar e, a partir dessas dúvidas, aprender coisas novas. Eu creio que nesse Dia da Mulher, agora em 8 de março, a gente consiga repensar muito do que acontece nos 364 dias do ano. E como não podia deixar de ser, eu gostaria de poder conversar sobre uma obra que se colocou bastante reveladora, e uma obra que tira a gente um pouco da zona de conforto e nos apresenta novas realidades. Falando Inferior é o Caralho, da Angela Saini. Essa obra da Dark Side, ela segue muito a linha Dark Love. Tá? Angela Saini é uma jornalista britânica com descendência indiana, em que vários, assim, a partir dos conceitos da obra dela, ela começa a destrinchar uma crença evolutiva, uma crença científica, que mulheres têm um cérebro mais leve do que o de um homem, e usa isso como mote em tudo aquilo que é acreditado ou se tenta provar pela ciência. Assim, não é uma obra com uma história fechada, eu creio que isso aqui seja um documentário, e vários dos capítulos apresentados nessa obra precisam ser lidos e relidos, acho que eu creio que umas 2 ou 3 vezes, para começar um entendimento, um leve e um breve entendimento das informações que são condensadas aqui, né? Você percebe que uma matéria científica aqui. Ela coloca aqui no meio dessa obra porque a ciência se esforça tanto para tentar demonstrar que homens e mulheres sejam diferentes nas coisas, em tudo. O que é que define essa diferença? É a genética? É a biologia? É o cérebro? Por que é tão importante demonstrar essas diferenças? É a cultura? A teoria... Assim, eu creio que a melhor forma de você apreciar uma literatura como essa, e que você apresenta de outras formas, são as perguntas que ela propõe e as respostas a elas, a forma como você se apresenta a correr atrás dessas perguntas.
ela começa a destrinchar isso devagar, inicialmente demonstrando o quanto, muito no início do século XX e séculos anteriores, se colocava que as mulheres eram excluídas dos meios científicos à medida que isso foi se profissionalizando. E quem sim, e as pessoas que se colocavam nisso normalmente tinham companheiros e maridos que incentivavam esse tipo de estudo, esse tipo de acontecimento, esse tipo de as descobertas científicas seguidas do início do século XIX até meados do século XX. Ele começa a destrinchar devagar, até apresentando respostas para alguns questionamentos básicos, assim, o que é que define uma mulher? Será que é a nossa genética, é a forma como a gente nasce, a gente começa a identificar o nosso gênero de bebê, sabe? O que é que define que sejam exclusivamente brinquedos ou trabalhos apenas de homens ou de mulheres? Por que é tão importante demonstrar essas diferenças? Será que os trabalhos científicos tentando ou querendo demonstrar as diferenças entre homens e mulheres sejam um reflexo da vida que a gente leva hoje em dia? Será que as pesquisas com relação ao público feminino, elas são para responder perguntas ou para confirmar ideias ou preconceitos pré-estabelecidos? Eu tenho plena consciência que o público que eu tenho aqui no meu pequeno canal é essencialmente masculino, tá? Com raras e excelentes exceções. Eu considero essa uma obra com bastante relevância, importante porque ela é muito informativa sobre vários aspectos, desde aspectos biológicos, sociais, saúde pública, trabalho. Ela conversa aqui nessa obra muito a respeito dos meios de trabalho, as relações de trabalho, a forma de poder. Assim, eu vi discussões bastante interessantes também em algumas partes, do quanto algumas observações de sociedades, de animais, e da busca incessante de procurar características de grupos, de matilhas de animais, e tentem confirmar nossas próprias ideias, né, nossos preconceitos. Assim, eu confesso que eu fiquei muito, quando eu comecei a leitura desse livro, eu tive muitos pés atrás, muitas ideias preconcebidas que acabaram caindo com o decorrer das páginas e capítulos desse livro aqui. Existe uma parte dela que questiona: será que homens só conseguem fazer uma coisa de uma vez e mulheres conseguem ter uma habilidade muito focal? Ou será que todo mundo consegue se adaptar dependendo da sua atividade? Será que o cérebro de homens e mulheres existe uma diferença? Ou será que todo mundo é diferente? Cada um tem uma vivência diferente, cada um tem uma noção de valores que acaba aprendendo com a sua família e que acaba também adquirindo com a convivência com outras pessoas no decorrer da sua vida. Ou a gente acaba apenas projetando um hábito, algo que alguém inventou, virou um hábito e se torna uma cultura, ou que em algum lugar do mundo a gente acaba achando, através da lupa da nossa própria cultura, a gente começa a achar errado o que acontece na cultura do outro. Está tudo aqui. Ou a gente acaba achando, em até algumas populações de animais, com a necessidade de reprimir o comportamento no sexo feminino. Ou porque
ocorre uma necessidade tão grande de uma opressão muito específica. A mulher, talvez toda essa necessidade, todo esse medo, essa necessidade de controle que a gente tem pelo outro, seja um medo que o próximo tenha de fazer as coisas que somos capazes, né? Encontrar alguém que seja tão igual a nós nas coisas boas e nas ruins. É capaz de fazer coisas maravilhosas ou atrocidades. E que não basta querer viver sua vida, é preciso fazer você ver isso. E você, amigão, que eu acho que essa é uma obra que você precisa muito ler. Se você está pensando que isso aqui vai ajudar você a entender a alma feminina, você está redondamente enganado. O ser humano já é algo muito complicado. A gente pensa que é racional e muitas vezes somos extremamente instintivos. A gente tem uma enorme tendência, seja independente de gênero, de mudar, de evoluir, de não estar parado. E acho que isso, independente do gênero que você tenha, isso não impede que nós sejamos egoístas ou que a gente seja hipócrita com relação às coisas que a gente não aceita. O que também não impede, não coloca que você não tenha o direito de escolher quem vai resolver e viver a sua vida de acordo com os valores que você aplica à sua. Tá? Essa daqui é uma obra bastante pé no chão, tá? Com relação a vários aspectos. Eu acho que o que eu mais achei interessante aqui no livro, que eu acho que é um livro que se tira você pode tirar várias citações dele e repensar muita coisa. Eu acho que é muito, neste novo mundo, pode parecer estranho que ainda toleremos os mesmos velhos estereótipos que vigoram há séculos, que estejam demorando tanto para tornarmos a igualdade entre os sexos uma realidade, quando o poder de fazê-lo está inteiramente em nossas mãos. A janela nebulosa do passado distorceu tanto nossa visão da sociedade que temos dificuldade de imaginá-la de outra forma. A tarefa que os pesquisadores têm pela frente é continuar limpando a janela até que nos enxerguemos como realmente somos, como Ashley Montagu tentou fazer e como tantos pesquisadores pioneiros fizeram e continuam a fazer hoje. São os fatos que nos darão o poder de transformar a sociedade para melhor, uma sociedade que trata todos nós como iguais, não só porque isso nos faz civilizados, mas porque, como já apontam as provas, isso nos faz humanos. É uma obra bastante reveladora, tá? É uma obra que não é para ser apreciada muito rapidamente, apesar do texto ser muito leve, muito direto, com uma excelente linguagem jornalística deve ser. Tá? Ela vem com um prefácio da Heloísa Buarque de Holanda. Tá? Eu confesso que de início eu até achei um pouco estranho que o texto de Orelha seja muito parecido com o prefácio, mas ele é apenas uma introdução a um texto excelente que a Heloísa Buarque fez e que eu acho que ela define muito bem como se coloca em estudos como esse. Ela questiona muitos trabalhos científicos no sentido de trabalhos políticos, assim, trabalhos científicos num conceito, numa conceitualização política. Ela questiona muito as relações de trabalho. Existem algumas frases-chave que ela coloca aqui, né? Para a gente começar, que os textos vão ajudando a gente a fazer toda a reflexão, como é difícil fazer uma separação entre os dados e a nossa opinião, como os textos aqui que são bastante interessantes, né? Por mais neutra que seja a apresentação inicial da informação, as pessoas tendem a evocar gradualmente os estereótipos e associações prevalentes em uma cultura, e então projetá-los. Faz parte da natureza humana. Temos uma tendência a interpretar novas informações categorizando-as, usando toda a compreensão que já temos, ainda que seja preconceituosa. Eu acho que essa é uma obra bastante importante, tá? Para você
começar a compreender o Dia da Mulher e que nós não somos pessoas diferentes, tá? Não faz sentido, tá? Existe um capítulo aqui que ela conversa sobre uma conclusão do Darwin, que a humanidade evoluiu a partir dos homens, da caça, da necessidade de trabalho e tudo mais, e que as mulheres ficaram em casa. Mas não faz sentido você colocar a evolução de toda a humanidade cortando metade da população da equação. Que no fim nós somos iguais enquanto pessoas, mas somos todos diferentes enquanto indivíduos. Todos temos as mesmas necessidades de comer, de dormir, de se relacionar, de gostar do outro, de ser amado, e que ela demonstra com bastante qualidade. Nós somos humanos. É uma obra necessária. Porque eu também não consigo deixar também de ver que essa obra ela se conversa muito com a do Marcos Mignon, pai de menina, mas essa conversa aqui é um pouco mais particular no sentido dele, do autor, conversa com os pais, especificamente das meninas. E nesse caso, como a gente, enquanto pai, pode também se colocar para dar exemplo e educar pessoas saudáveis no meio tóxico, né? Que eu acho que essas discussões hoje em dia do que sejam ou não sejam comportamentos aceitáveis nas nossas convicções pessoais, que a gente aceita ou não aceita nos outros. Que no fim, também acho que o que se reitera bastante nesse livro que eu concordo, é uma necessidade de oprimir no outro a capacidade inata que cada um de nós tem de fazer coisas excelentes e cometer atrocidades. Eu acho que essas são obras necessárias, elas se conversam muito entre si e são importantes para a gente ajudar tanto a entender uma realidade que normalmente não nos é muito confortável, e como ajudar a criar cidadãos com uma relação mais saudável com os outros. Como a gente pode aceitar o diferente ou o oposto, não exaltando a forma como a gente coloca o respeito ao próximo ou procurando algum tipo de elogio, até porque respeitar o próximo, respeitar a vontade do outro, não é exceção, é o mínimo de bom senso que existe de qualquer pessoa. Esse livro aqui é da Angela Saini, da linha Dark Love, é um livro excelente, e recomendo para os caras, dá uma olhada nesse também, Pai de Menina, do Marcos Mignon. Ajuda muito para fazer a gente repensar um pouco melhor, talvez um pouco menos de erro ou de erro, mulher. Eu sou o Helder, esse é o canal do Vaja, curta o vídeo, compartilhe. Os comentários aqui estão liberados, tá? De forma educada, para concordar ou discordar. Vamos conversar um pouquinho, vamos debater sobre esse livro. São obras importantes. E valeu.